Bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Inovativos. Aqui o nosso propósito é aprofundar o conhecimento sobre esse mundo digital, que não impacta só a tecnologia ou que você possa saber operar esse meio, mas principalmente mudar a tua mentalidade, a forma de gestão das empresas nesse novo contexto que com certeza de um jeito ou de outro vai te impactar. E hoje a gente vai trazer um tema que, embora possa parecer para muitos um tema muito difícil, a gente vai tentar simplificar ao máximo aqui para trazer esse conteúdo, esse conhecimento para você que está nos assistindo. Bom, a iniciativa é da Inovativos, mas a gente conta com apoios muito importantes. O primeiro deles é da Associação Brasileira Online to Offline, que reúne o maior número de plataformas digitais em atuação no país. A FEComércio São Paulo, por meio do Conselho de Economia Digital e Inovação, que representa 80% do comércio digital também desse Brasil, a Microsoft e também o grupo Innovation Experience. E como eu disse, a gente vai tratar de cibersegurança aqui, então a gente trouxe os principais líderes de mercado dentro desse segmento, que muito provavelmente você já conhece as marcas aqui que eles representam, mas mais importante até do que isso é a gente trazer esses executivos para mostrar para vocês quem realmente está liderando e sabe do assunto. E a gente convidou aqui o Felipe Kemper, da Urbi, que é o hotel urbano. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe ou conheceu o hotel urbano. A Urbi é a nova marca. O Gustavo Zimmermann, da Microsoft. O Marcelo Queiroz, da ClearSale. O Guilherme Cato, do Dr. Consulta, também líder do Comitê de Tecnologia da Associação Brasileira Online to Offline. E eu, Vitor, que eu sou um mero aqui anfitrião, eu faço as perguntas, mas eu não sou o mais especialista. Eles são as estrelas hoje do nosso papo. Bom, para início de conversa, acho que é legal vocês se apresentarem e apresentar também a empresa que vocês estão atuando hoje. Porque eu acho que sempre tem alguma novidade, embora sejam marcas muito conhecidas, eu acho que sempre tem alguma coisa a mais para agregar para o público que está nos ouvindo, nos assistindo. E começar aqui pelo CTO da Dr. Consulta, aí, o Guilherme Cato. Obrigado, Vitor. Olá, painelistas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o CTO do Dr. Consulta, como você acabou de falar. É uma empresa que veio aí para quebrar o paradigma um pouco do sistema de saúde tradicional brasileiro, dar acesso à população mais carente, com muito uso de tecnologia. Hoje a gente atende ali mais ou menos, a gente tem na nossa base 4 milhões de pessoas, já passaram mais de 2 milhões de brasileiros com a gente. E hoje a gente também não tem só o serviço avulso pago, né? A gente tem um cartão de subscrição e um plano de saúde junto com uma outra empresa chamada Cuidaram. Eu espero que o papo possa ser bem produtivo, espero aprender com vocês também. Felipe. Eu sou o Felipe Kemper, especialista em segurança e formação no Urbi. Nós somos uma empresa, o nosso objetivo no Urbi é fazer viagem, melhor custo-benefício através da tecnologia. Então a gente usa a tecnologia para promover viagem para os nossos viajantes. Boa. Por favor, Marcelo. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com todo mundo. Bom, Marcelo Queiroz, eu sou Head de Estratégia de Mercado da ClearSale. ClearSale acho que é muito conhecida no mercado por antifraude para e-commerce. Na verdade, a gente é muito mais do que isso. A gente usa dados e tecnologia para ajudar no processo de prevenção de riscos no mercado. Então, a gente atende, obviamente, antifraude para e-commerce, mas também todos os processos de análise digital, de onboarding, crédito e outras frentes, inclusive algumas frentes ligadas a processos de cybersecurity, como Threat Intel ou Cint. Eu acho que vai ser super legal a gente trocar um pouco aqui de informação e tentar esclarecer esses assuntos que parecem complicados, mas na verdade tem sempre um fundo por trás, né? Usar a tecnologia para proteger todo mundo. Gustavo. Obrigado, Vitor. E, bom, muito honrado de estar aqui para a gente fazer essa conversa. Eu trabalho justamente na Microsoft cuidando de toda a parte de tecnologia para empresas que a gente chama de ISVs, que muitas vezes tem startups, tem, enfim, vários segmentos de empresas que trabalham com tecnologia. E segurança é um dos temas que a gente mais tem investido nesses últimos anos, né? Porque a Microsoft foi para a nuvem, como vocês sabem, um movimento que já deve ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos. E, basicamente, sem segurança, a gente já teria, né, de alguma forma, sucumbido, né, nesse ambiente digital. Então, a Microsoft ela mudou esse paradigma, isso, inclusive,
Se a gente pensar, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, quando a gente ia falar de segurança, as pessoas achavam que não era sério, né? A Microsoft falando de segurança, porque existia uma associação bastante pesada em relação ao nome, mas o que aconteceu? A Microsoft não só fez investimentos muito fortes na área de segurança, como também acabou se tornando referência de mercado, fornecendo uma série de tecnologias e soluções para conseguir evitar e reduzir a quantidade de fraudes. Inclusive, uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante agora tem sido nessas situações que a gente vê, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, aquele cyber-ataque, né, aquele warfare digital, a Microsoft também está atuando para conseguir fornecer as ferramentas necessárias para manter a segurança. Então, é realmente um prazer enorme. Espero que a gente consiga aqui desenvolver bem esse assunto. Tem bastante coisa bacana para a gente falar. Pô, a gente que agradece. Bom, aqui o papo é extremamente informal, então, por favor, assim, vocês vão acrescentando ou até discordando até da minha colocação como pergunta, tá? Até já me desculpo desde já se eu fizer alguma pergunta aqui que não faz sentido. Mas o que eu percebo atuando no ecossistema mesmo digital, né, sendo executivo passei por algumas empresas, é que há uma confusão ainda mesmo no ecossistema digital, numa empresa nativa digital, de alguns conceitos, né? Desde a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, o assunto veio mais à tona, né? Não que o assunto de segurança da informação não existisse, sempre existiu, mas ele ganhou alguns outros contornos com maior importância, né? Principalmente para os consumidores e também para o poder público, que agora tem uma agência nacional de proteção de dados. A partindo do início, qual é a diferença entre proteção de dados ou cibersegurança, ou eles são a mesma coisa? Porque o que a gente vê dentro das empresas é todo um planejamento para fazer a governança dos dados e também, do outro lado, a preparação do ambiente do ponto de vista de segurança tecnológica, né? Porque não basta você ter todos os dados ali organizados nas suas caixinhas, saber o que é dado sensível e o que não é dado sensível, aonde você tem que armazenar cada coisa lá, mas também ter ferramentas ali tecnológicas. Então, assim, de início, quais são as principais diferenças ali dentro desse conceito de cibersegurança? Porque às vezes muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Cibersegurança com LGPD misturada com governança dos dados. Então eu queria começar pelo líder aí do Comitê de Tecnologia aqui da associação aí. Guilherme, como é que você entende cibersegurança? Olha, as coisas, obviamente, elas se comunicam, elas se falam, mas são, de certa forma, propriedades separadas, né? O dado, ele é de propriedade daquele consumidor, do paciente, de quem contrata a Microsoft ou a Hub, etc. E a segurança da informação, ela está cuidando da propriedade da empresa. São coisas complementares, mas são interligadas. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem a NPD, a LGPD, é uma lei super bem feita, um órgão que está já aplicando uma regulação super interessante, mas a segurança da informação ainda é algo que está a cargo da decisão, da estratégia ser definida pela companhia que está adotando. Seja boas práticas, seja ISO, seja NIST, seja qual for a estratégia que essa companhia está adotando, é uma decisão puramente dela. Tá? Então, eu acho que falta um pouco ainda de uma decisão mais top level, né, mais high level do governo, de orientar um pouco, né, as empresas, como é que elas vão se comportar a partir disso. Mas eu vejo mais ou menos a coisa assim, um pouco separada, com uma certa intersecção. A proteção de dados, proteção e privacidade de dados, ela tem um caráter muito específico, muito direcionado. Já a segurança da informação, eu tenho que treinar a gente, eu tenho que criar uma cultura, eu tenho que criar para os meus colaboradores esse awareness, né, explicar a existência disso, que faz parte do ecossistema dele agora, da vida dele, tomar conta da segurança da informação dentro da companhia, e além de todo o aparato tecnológico, né? Então, eu vejo dessa forma. Na minha época de adolescente, a segurança da informação para mim era ter um antivírus pronto, já tô, né, protegido, né? Hoje, assim, até como uma empresa, você precisa tomar cautelas incríveis, né? E aí, Marcelo, você que está atuando bastante num segmento
que é o financeiro, que talvez no Brasil seja o que esteja mais avançado do ponto de vista de segurança mesmo. Até em virtude das ações do Banco Central e as ações dos agentes econômicos. Porque até então, no Brasil, infelizmente, eu vou usar esse advérbio, a gente tinha e tem, né, 5 bancos concentrando boa parte ali do sistema financeiro nacional. A coisa vem mudando com outros agentes econômicos, com fintechs, embora seja um gênero que inclui várias espécies, aristotelicamente falando. Então você tem subcredenciadores, você tem sociedades de crédito, instituições financeiras, você tem uma série de outras espécies aqui. Mas como é que você vê, até fazendo esse paralelo com o sistema financeiro nacional, da importância da cibersegurança? Porque, como disse o André, o Guilherme, é uma questão primordial, mexe no core business da empresa e precisa do engajamento de todos os funcionários, colaboradores. Qual é a importância hoje para você de se investir e operar em cibersegurança? Olha, hoje, na verdade, cibersegurança passou a ser um asset, se a gente pode chamar assim, estratégico de todas as empresas. O setor financeiro você usou como exemplo, Vitor. Na verdade, por que ele já há muito tempo investe nisso? Porque talvez esse sempre foi o principal asset dele, ou seja, o dado, a informação daquele cliente e o nível de credibilidade e confiança que esse cliente tinha com a instituição financeira. É uma relação de confiança que é criada para você manter ali os seus investimentos e usar serviços financeiros. Então, quando a gente pensa em fazendo essa analogia entre proteção de dados e cibersegurança, na verdade, se a gente pensa isso em práticas, elas são práticas que são convergentes. E se a gente olhar, antigamente, se a gente pensa em tecnologias, falava muito em software, né? Então, o principal ativo das empresas que entregavam tecnologia ou que prestavam serviço era o software. Hoje, claramente, são dados. Então, todo mundo fala que, né, dados são o novo petróleo, mas, na verdade, daí vem a importância estratégica do dado e você aplicar, então, práticas de cibersegurança para poder garantir a segurança deste dado. O principal ativo que você tem, acho que qualquer empresa tem, são os seus clientes finais. Como é que você protege os seus clientes finais? Você precisa proteger os dados desses clientes. O nível de exposição que você tem hoje com vazamento de dados, com informações, a credibilidade que a empresa tem em relação ao seu cliente final está muito associado a como ela trata os dados e como que ela entrega o serviço para o seu cliente. Então, as empresas precisam ter práticas de cibersegurança para conseguirem gerir de forma adequada todos os controles de segurança da informação e, hoje em dia, talvez primordialmente, para proteger aqueles dados dos seus clientes, para que você consiga manter essa relação de confiança. E o setor financeiro, em especial, ele sempre fez isso. Então, ele sempre, se a gente olha, né, estatística, a gente vê um dos setores que mais investe em tecnologia de uma forma geral, e aí um subset da grana que é aplicada para a tecnologia é aplicada em segurança da informação, o setor que mais relevante é o setor financeiro. Só que numa economia digital nova e num modelo open, né? Então a gente está no Open Bank, no Open Finance, isso gera um desafio adicional. Que desafio é esse? No setor onde você vai para um modelo open, que é esse modelo Open Finance, aonde está o problema da cibersegurança? Vai ser no elo mais fraco. Você está num ecossistema onde todos estão nesse ecossistema e todos têm que ter seus controles de segurança para proteger os dados. E aí, nesse modelo, não somente o dado do seu cliente, todo o dado que está dentro desse ecossistema de Open Finance. Então, hoje o desafio não é só dos 5 maiores bancos, dos maiores bancos, mas de todos os agentes ou instituições que estão atuando nesse mercado. Então, daí a importância de, ainda mais independente do seu tamanho, investir. Obviamente, cada empresa vai investir de acordo com o seu porte, mas pensar desde o início em cibersegurança, em proteção, em especial que essa proteção ajude na proteção dos dados do seu cliente. Você trouxe um ponto muito interessante, né? E aí eu vou tentar resumir com um paralelismo aqui, que me ocorreu agora. Se no passado a fórmula do xarope da Coca era o grande segredo e guardada as 7 chaves, hoje no ambiente onde você tem como usar várias tecnologias para usar
esses dados do seu próprio ecossistema, dos seus clientes, dos seus parceiros conectados, é de fato o segredo do teu negócio. Perder esses dados compromete a estrutura por completa ali das empresas, principalmente as digitais, que, enfim, hoje não é a maioria da economia, mas vai ser. Porque quem não entrar nessa nova dinâmica vai perder mercado, né? Então, o grau de importância de garantir a segurança tecnológica desse ambiente para esses dados é fundamental. E aí, Felipe, como é que vocês hoje operam esse ambiente de segurança lá no Uber, considerando que, por exemplo, o ecossistema de vocês são de pessoas que estão procurando uma viagem, uma experiência nova. Então, tem perfis de consumidores que possam ser diferentes, quem viaja mais para fora, quem viaja mais dentro do Brasil. E tem muitos dados sendo compartilhados, transacionados dentro desse ecossistema. Quais são hoje a estrutura, o desenho de segurança que hoje o Uber tem? O modelo de hoje, vou voltar um pouquinho como era feito antes, tá? Tem ferramentas de DLP, por exemplo, que se alguém do atendimento pega um dado seu de um cliente com CPF, ou hoje o nome completo que a gente pode chamar de dado PII, e ele compartilhar para ele por um e-mail do Gmail, ou um e-mail outro que não seja corporativo, a gente recebe um alerta. Isso já é um exemplo. A dificuldade que a gente tinha com isso era assim, o cara podia pegar, copiar no notepad, levar o notebook para casa e tal. Hoje o dado passa do site, no máximo chega no atendimento, quando o cara se vai embarcar com a viagem dele. E todos os nossos funcionários, a gente tem uma campanha de conscientização muito grande para o cara assim, cara, os dados têm que estar exatamente nesse lugar. Se você vê um dado em outro lugar, você tem que comunicar a gente de segurança. Aí dali é aberto um incidente, é feito um plano de ação, seja um treinamento, seja, às vezes já tem um treinamento e o analista não fez e botou um dado lá sem querer. Existe uma ferramenta que a gente faz um processo onde todos os dados pessoais que são envolvidos em qualquer processo da empresa, seja no jurídico, um contrato, no facility, qualquer contrato, a gente faz uma entrevista com todas as áreas para saber aonde é trafegado o dado. Isso é tudo catalogado numa ferramenta. E assim, qualquer processo novo tem que conversar com a gente adicionar nesse cara, porque se tiver um incidente, a gente tem que provar para a NPD e falar assim, olha, a gente tem os controles, a gente tem a ferramenta, a gente passa os dados no item A, B e C aqui. Sim, não tem como, falar que não tem como vazar um dado, não é legal. E assim, para falar um pouco de machine learning, inteligência artificial, a gente tem uma ferramenta também que analisa todo o tráfego de rede. Todo o tráfego de rede. Então, se o cara botar um computador dele pessoal na empresa e tentar roubar dados de algum jeito, a gente pega também. Já usando... Pô, isso é incrível. A gente vai explorar mais esse ponto que você está trazendo, mas é esse o desenho que toda empresa deveria construir. E aí, Gustavo, tem um problema, e é uma leitura de mercado que eu faço, né? Que é assim, bom, assim como as áreas de compliance foram se estruturando nas empresas, a duras penas, é verdade, porque foram depois de inúmeros escândalos de corrupção e tal, e as áreas foram se fortalecendo, para a segurança da informação, a gente está, me parece, seguindo os mesmos passos, e talvez haja até mais protagonismo da segurança da informação até do que a maioria das áreas dentro das empresas. Só que quando a empresa, por exemplo, atingiu um determinado tamanho, é difícil ela internalizar tudo. A mesma coisa acontece com o atendimento ao consumidor, por exemplo. Então, eu estou atendendo 1000 consumidores, estou dando conta de internalizar. Agora eu estou atendendo 100 milhões. Pô, vou precisar de ajuda. Até bem antes disso, claro. E aí a gente vai para o mercado para buscar as principais empresas que possam
auxiliar. Só que quando a gente vai para esse mercado no Brasil, eu vejo que tem poucos atores com robustez, com condições de oferecer esse serviço, seja até de consultoria, não praticamente oferecer a cibersegurança como um serviço. Mesmo que você vai lá, ó, tem um fornecedor que me oferece esse ambiente seguro aqui, você é meu ponto de contato. Assim como tem, por exemplo, o jurídico contrata os escritórios terceiros e o jurídico vai fazendo a gestão dos escritórios terceiros. É verdadeira essa minha impressão que existem ainda no Brasil poucos prestadores de serviço oferecendo esse apoio para a segurança da informação no Brasil? Bom, resposta rápida é sim, né? Mas a questão que eu, na verdade, queria até voltar para o início, né? Que a gente começou falando um pouco sobre questão de segurança de dados, né? E segurança da informação. E aí pensar um pouco em como esses conceitos, né? A gente fala muito de LGPD e até uma das questões mais interessantes que a gente vê hoje é que a gente regulou muito a parte de privacidade de dados e proteção de dados e não conseguiu trabalhar para trás, que é justamente a base para conseguir implementar. Lógico que implementar uma política, definir regras e algumas ferramentas para isso é uma situação. Outra coisa é a gente simplesmente definir lá as políticas e não ter as ferramentas para implementar. Quem vai dar essas ferramentas muitas vezes vai ser a cibersegurança. Não? Então, quer dizer, são assuntos que estão relacionados, mas existe uma sequência de ações que precisam acontecer dentro da empresa. E aí, respondendo à questão, eu acredito que a segurança ela tem um papel muito forte de ferramentas. Então, tem empresas que vão ajudar com ferramentas e soluções que podem ser implementadas para isso. Existe a parte de processos que são normalmente das empresas. Então, uma empresa que não tem processo e que pensa já na segurança de uma maneira como base, né, da construção de todo o seu ambiente, de software, etc., acaba sendo muito penalizada, porque é aquela coisa, né? Quando tu constrói uma casa, fazer um ajuste, qualquer que seja na casa depois, é muito mais difícil do que tu já construir a casa com tudo que tu precisa. Então, essa parte dos processos é algo muito importante. E a cultura de segurança, né? Eu lembro, acho que foi tu que comentou sobre a necessidade de a gente implementar essas soluções desde o princípio, né? Desde, enfim, tudo que a gente quando a gente inicia o processo de segurança, que a gente tenha, né, os fundamentos já implementados no início do processo. Então, se a gente deixa isso para depois, a situação fica muito mais complicada. E aí não adianta a gente ter consultoria, não existe solução mágica para isso. Normalmente são trabalhos de múltiplos anos, onde envolve aí vários times, várias pessoas, muita tecnologia também, porque até tem uma passagem que eu acho muito interessante, que uma pessoa dificilmente vai vencer uma máquina, né? E aí pensando, né, trazendo um pouco também do tema de machine learning, inteligência artificial, a gente vê que cada vez mais a gente tem atores mal intencionados utilizando essas ferramentas para isso. Então, se não tiver também domínio desse tipo de tecnologia, fica muito difícil de implementar a segurança de fato. Então, o que você está me colocando não é possível terceirizar 100% da cibersegurança para um terceiro. Porque a gente pode até fazer aqui uma comparação. Pô, se no passado eu podia terceirizar minha segurança patrimonial, por exemplo, um shopping com muitas seguranças. Né? Não está comigo, contrato uma empresa especialista nisso. Para cyber não é possível. Eu não vou dizer que não é possível. Tu pode trazer, sim, né, no caso aqui, comparação com o shopping, tu pode trazer realmente, né, uma empresa terceirizada para te ajudar nesse processo. Mas tu não pode simplesmente contratar essa empresa e achar que eles vão resolver o problema. Esse que é o ponto. Então, não adianta a gente achar que a empresa que não se preocupar com segurança, eu vou lá e compro um software ou compro o serviço de uma determinada empresa e está resolvido o problema. Não é assim que funciona, né? Realmente, e até mesmo quando a gente pensa em desenvolvimento de software, existem várias práticas e várias ações que precisam ser realizadas para garantir que esse software ele vai ser entregue com segurança. Se a gente pensar, e aí até trazendo alguns casos da Microsoft mesmo, se não me engano foi em 2003 que teve o manifesto, né, um e-mail bastante famoso do Bill Gates, que ele mandou, depois de a gente ter sofrido, né, um ataque muito forte de segurança,
ele mandou para todos os funcionários, onde implementou, né, o processo de desenvolvimento seguro de software. Então, quer dizer, isso foi uma mudança de cultura, e ali está o embrião, né? Acho que esse meio... Acho que foi um pouco antes, foi em 2002, talvez. Eu lembro que esses dias a gente comemorou os 20 anos, né, dessa ação. E justamente foi o que mudou o panorama, né, da Microsoft e também da forma como a gente desenvolve software desde o princípio. Ou seja, considerando segurança como um elemento fundamental desde o princípio, não como algo que a gente vai remediar ali na frente. E as empresas, elas precisam pensar nisso, principalmente quem está desenvolvendo software, porque hoje, quando a gente pensa no processo de desenvolvimento de software, existem já várias ferramentas e vários processos que podem ser implementados para garantir que erros simples não aconteçam, como, por exemplo, deixar uma credencial dentro de um código-fonte, coisas desse tipo que permitem que um ator mal intencionado consiga ter acesso a bases e a informações muito facilmente. Então, acho porque na hora que você está montando um software, por exemplo, é a mesma coisa que você está montando uma máquina com desenho industrial específico ou está no processo de pesquisa e desenvolvimento em que algum ator mal intencionado pode capturar ou para repetir ou para utilizar até como instrumento de barganha para a empresa. Falar, eu tenho aqui o seu código, não sei o que, um dado, me dá tanto de dinheiro aqui para eu não fazer nada com isso. É bem complicado mesmo. E aí, Guilherme, assim, quando a gente também vê assim, a quantidade de profissionais capacitados para a segurança da informação no Brasil, também ao meu ver, ainda não existem tantas pessoas habilitadas. Então, se por um lado não tem tantos prestadores de serviço para ajudar terceiros, por outro lado, também não temos tantos profissionais de cyber. O segurança, ou seja, ao meu ver, assim, é um cenário muito ruim. E as coisas estão avançando muito rapidamente. As novas tecnologias, a digitalização da economia também, a utilização dos dados ali de determinado negócio. Como é que você enxerga essa questão de qual que é o perfil desse profissional de cibersegurança? Existe um perfil? Existe, claro. E, aliás, eu acho que das pós-graduações de tecnologia é as que mais estão saindo várias vertentes novas, né? Essa questão do profissional, ela é interessante porque, igual ele falou, a maturidade, você não compra maturidade. É uma coisa que exige tempo. Você compra ferramentas, você chama um parceiro, você contrata pessoas. Isso leva algum tempo até ganhar uma maturidade adequada, você ficar não tranquilo, mas mais bem preparado no mercado. O problema dos profissionais é que, outro dia eu estava vendo um dado, acho que o Brasil vai precisar de mais ou menos de 400 mil profissionais da tecnologia, a gente está formando 40 mil. Vai ter um gap muito grande, acho que isso vai ser um dos principais desafios das empresas, de atingir essa maturidade que eu acabei de falar. Então, acho que vão ter algumas estratégias aqui que elas vão poder adotar. A primeira é formar os seus profissionais, assumir que você vai ter uma curva maior para atingir essa maturidade, que você vai levar um pouco mais de tempo, mas esse profissional também vai ficar mais tempo com você. Então, a gente tem muita empresa formando, tá? Tem programas de formação, tem empresas terceirizando esse programa de formação, inclusive a gente adota um, e por falta de profissional e por alinhamento de cultura é uma estratégia interessante. E a outra é terceirizar totalmente, tá? Que tem os seus prós e contras. Se você terceirizar totalmente uma área de segurança da informação ou os seus principais pilares, é interessante, você está contratando não só mão de obra, mas também expertise, mas falta também um alinhamento de cultura, um alinhamento de engajamento, de propósito, de meta, que isso é demandado de qualquer companhia. Então, é um desafio, acho que não vai ter a solução perfeita, provavelmente vai ser algo que a gente vai acabar misturando, provavelmente vocês vão adotar coisas parecidas com essa, na ClearSale, na Hub, na Microsoft, não tem como fugir. Vai ser uma mescla disso até a gente ter assim, uma quantidade adequada de profissionais no mercado. Você trouxe um dado que inclusive é da Brascom, que é um dado até que eu acho que é pior até para cibersegurança, porque, veja, esse dado aí considerou o quê? O número de vagas até, salvo engano, 2024, e quantas pessoas se formam nas áreas de exatas no Brasil, considerando que esse perfil de formandos em exatas
poderiam se encaixar nesse de tecnologia. Então não é só ciência da computação, sistemas de informação e as áreas correlatas, mas física, matemática e engenharia. O dado é pior porque agora a gente está no mercado global. Então, muitos profissionais, assim, amigos meus, eles estão trabalhando no Brasil, mas para uma empresa de fora, ganhando em dólar, que quando você converte pela taxa de câmbio atual, estamos falando aqui em 2022, compensa muito mais, né? Então, pô, se temos 40, a gente forma 40 mil por ano, pô, o dado é muito pior que esse, né? Porque boa parte desses formandos também vão para outras áreas no Brasil, né? Sim. Olha, mas eu acho que em algum momento a segurança da informação ela vai ganhar uma certa atração. Porque é diferente de um programador, de um desenvolvedor que tem uma característica de engenheiro. A segurança da informação ela é um pouco mais abrangente em termos de perfis. Tá? Um cara mais analítico, um cara mais executor, não precisa necessariamente ter aquele perfil de engenheiro. Ela é uma área mais democrática. Então eu acho que em algum momento, e tá pagando muito bem. Então, eu acho que em algum momento vai ganhar atração. Mas eu queria só fazer um ponto aí em cima dessa questão dos profissionais. Eu vejo, eu não sou tão otimista em relação à questão da atração, porque me parece que um profissional ele tem que ter um certo nível de maturidade para ir para a área de segurança da informação. Tu não consegue pegar alguém que está saindo da faculdade muitas vezes. Tem casos, né? Não estou aqui generalizando nem nada desse tipo, mas normalmente tem que ter um conhecimento um pouco maior de infraestrutura, de desenvolvimento de software, para realmente trabalhar e ter Porque é diferente de, por exemplo, um profissional que está saindo e está aprendendo ali a fazer o desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software, a gente tem os diferentes níveis. Agora, a segurança, existe a necessidade das empresas investirem sim, porque realmente o mercado não está conseguindo fornecer essa mão de obra, então isso é algo que eu tenho visto com muita frequência. Inclusive essa questão das empresas de fora, buscando profissionais aqui no Brasil. Teve um cenário que eu tenho um amigo que comentou esses dias que ele explicou o que era FGTS para esse empregador dos Estados Unidos, para ele conseguir compensar lá no salário dele. Tipo, caramba, né? Chegamos nesse nível de discussão. Estamos exportando a ideia do FGTS. Exatamente. Eu duvido que alguém vai topar. Duvido que alguém vai topar, mas ele conseguiu, né, explicar para receber o equivalente lá em FGTS. Para negociar o valor, tá certo. Mas o ponto é que essa questão de formação, a gente já vem discutindo isso há, sei lá, muitos anos. E me parece que não tem essa atração nesse momento. E o que aconteceu? A pandemia ela acelerou muito a necessidade de tecnologia. A gente viu que, até tem uma brincadeira que o pessoal fala que o que acelerou realmente a transformação digital foi a pandemia, né? Todo mundo falou, questões estratégicas, ganho de negócio, etc. O que acelerou foi a transformação digital. E a gente vê que as previsões de contratação e de falta de profissional em tecnologia, elas se anteciparam, né? Em 2025 a gente prevê aí uma demanda muito maior do que oferta em relação Mas sabe que o que você falou tem um problema de falta de maturidade também. A gente tem essa cabeça a gente tem uns grandes especialistas em segurança da informação, que são os caras que fazem tudo. Acho que quando a gente começar a criar as disciplinas e ter um pouco mais de especialidade nas verticais, eu acho que esse problema vai ser ligeiramente melhor resolvido. Até porque, vamos tentar fazer de novo alguns paralelismos na medida do possível, né? Hoje você tem administrador que é compliance officer. Você tem, por exemplo, dentro da figura do DPO, Data Protection Officer, você também tem pessoas com diferentes graduações, né? Talvez esse profissional também seja um profissional que transite entre algumas áreas, mas que em compensação assim tem que ter uma experiência, uma bagagem também fundamental, porque, como disse o Marcelo, é o core da empresa, né? E aí que está o X da questão. Temos déficits, aí, qual curso que eu devo fazer? Vou puxar aqui com o Felipe, porque esse é um especialista aí da área. Como foi sua trajetória até você sentar nessa cadeira? Assim, você passou por quais formações? Eu sou formado em rede, eu trabalho com segurança da informação há 14 anos, 14 ou 16. Vi direitinho lá no meu LinkedIn. Mosca branca, hein? Difícil achar um cara com todos esses anos. Se eu voltasse, eu trabalhei no primeiro SOC,
que é o Centro de Operações de Segurança no Brasil, que chamava de SEC. Hoje não existe mais. E assim, o analista de segurança antigamente, ele era o cara que ele ia para um projeto implementar um firewall, botava um proxy, configurava um exchange. Isso hoje já não é mais o cara de segurança, hoje é o cara de infra. O cara de segurança hoje, ele escreve como o firewall precisa estar. Aí esse é o analista de segurança, analista de projetos de segurança. Aí tem um cara de GRC que faz o controle sobre aquilo lá. Todo ano o cara fala que cria uma demanda, assim, meu irmão, vamos ver as regras de firewall se estão exatamente como se segue a nossa política. Hoje o analista de segurança, ele escreve mais política e controle do que meter a mão na massa mesmo, entendeu? Assim, a minha geração metia a mão na massa. Via a regra de firewall, assim, cara, hoje não pode ter essa regra aqui, /8, não tá tão doido? Tá, hoje a gente escreve a regra e a galera de infra faz funcionar, aí tem um GRC que controla, faz um controlinho, tem o Blue Team que roda um scan de vulnerabilidade lá naquele firewall, naquela aplicação e tal. Tem o Red Team que tenta quebrar o que o cara tá testando, então assim, segurança hoje tem bastante áreazinhas, tem o DevSecOps, que é antigamente como é que era a segurança? Tu bota o firewall antivírus, tá seguro, vai lá. Assim, quebrou o negócio, formata a máquina, faz um hardwarezinho, implementa todos os patches de segurança. Eu tava nessa. E vai embora, tá funcionando. Hoje, cara, sobe a aplicação inteira da tua empresa em 10 minutos. E assim, você falou lá do código, passar uma chave e tal, assim, cara, hoje tem um cara de segurança, que é o DevSecOps, que ele pode executar a ferramenta, que existem algumas ferramentas de mercado, que vão falar assim, ó, o seu código tá com a chave. Mas o que hoje um cara de segurança faz? Ele escreve uma regra, fala assim, ó, toda aplicação nova, você, desenvolvedor ou empresa terceira, vai rodar o scan e tem que dar match em tudo. Então, não vai subir. A aplicação não vai subir. Para o negócio. E assim, o negócio dá autorização. Cara, se não tem um ok de segurança, não vai subir. Hoje tá bem assim. Caramba, você foi bastante didático, Marcelo. Eu queria aproveitar, o que o Felipe colocou, foi muito interessante, porque ele acabou juntando um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Acho que partindo do final do que ele comentou, nível de maturidade da empresa. Né? Então, acho que se a empresa tem um nível de maturidade em relação à segurança da informação, que isso é core estratégico da empresa, regras como essa, que uma aplicação só vai subir se efetivamente ela não tiver nenhuma brecha de segurança pré-definida pela área de segurança da informação, e não importa, esse é um negócio que precisa entrar hoje. É primordial que a segurança esteja dentro, porque não adianta eu entrar com uma feature nova de um produto, se ali eu tenho uma brecha de segurança que vai poder abrir os dados dos meus clientes, vai parar a minha operação, ou vai favorecer um vazamento de dado, isso vai sujar a imagem da empresa, a reputação da empresa, você vai ter prejuízo financeiro, reputacional, de marca, o que é gigante. E aí, assim, aproveitando, botando assim uma pimenta no angu que a gente estava falando aqui, eu acredito, aí a minha visão, que a tecnologia vai ajudar, sim, em muitos pontos, em relação ao déficit de profissionais, porque você vai ter tecnologias que conseguem automatizar os processos, como o Felipe comentou. Então, a segurança da informação consegue estabelecer os critérios, ela está conectada com a estratégia da empresa, consegue entender do negócio quais são aquelas falhas de segurança ou aquelas brechas que não podem ser aceitas, estabelece essas regras e você implementa processos. E acho que o interessante é que esses processos e tecnologias hoje podem ser várias empresas de software que oferecem e serviços que podem ser globalizados. Eu acho que esse é um ponto que a gente não chegou a comentar, mas quando a gente fala de cibersegurança, a gente está falando de um problema global. Um ataque cyber, muitas vezes, não é realizado por uma operação que está dentro do Brasil. É uma empresa que está rodando fora. Então, quando a gente pensa em cibersegurança, necessariamente você precisa pensar globalmente. Isso significa que existem empresas com serviços e tecnologias globalmente para atender. Agora, para que isso aconteça de fato, o primordial é que você tenha processos bem definidos. E aí, quando a gente fala de profissionais, que a gente falou em déficit, acho que é legal a comparação que você comentou, Vitor, do qual é o perfil de profissional. Então, esse déficit de TI está ligado a olhar os perfis mais tradicionais, que se formam em ciência da computação, análise de sistemas, e outras, engenharia e outras áreas de exata. Mas quando a gente vai para o profissional de segurança da informação, obviamente que a gente tem o Felipe aqui, que é segurança da informação raiz, né? Desde o início, rede, na veia.
Mas tem outros perfis que podem, né, até pela descrição que ele comentou, que podem atuar. Um cara que formou em administração, qualquer outra área, se ele tiver uma formação adicional de conseguir conectar negócio, importância e segurança da informação e conseguir desenhar bem processos, não necessariamente ele precisa ser da área de tecnologia, da área de exatas. Então, acho que pode ter esse trade balance. Aí, obviamente, entra se você consegue ter um núcleo que define as regras, que está ligado à segurança da informação, e um outro time que executa. Provavelmente, a execução tem que ser especialista. A empresa que você tem, o firewall é especializada. A empresa ou os profissionais que fazem um penetration test, que executam um processo de red team, por exemplo, tentando invadir o seu ambiente, precisam ser especializados. Mas quem vai na empresa gerir isso, identificar quando houve falhas, definir que essas falhas precisam ser corrigidas, não necessariamente é um profissional de exatas. Quem vai lá corrigir, ele vai definir, vai falar, olha, tem essas falhas, por exemplo, no nosso ambiente, e o time de desenvolvimento de software de tecnologia vai implementar as correções. Então, eu acho que óbvio que a gente tem deficiência, mas eu acho que a tecnologia nos ajuda também. A gente não chegou a entrar na questão de inteligência artificial e machine learning, mas eu acho que a tecnologia está evoluindo a esse ponto, ou seja, os processos automatizados e de capacidade de aprendizagem para execução automatizada tendem a cobrir essa deficiência. O que eu acho que vai continuar com pendência é quem consegue definir a regra, entender de segurança da informação e conectar isso com o negócio. Mas deixa eu só... Perdão, tem um ponto que eu acho muito interessante. Muitas tecnologias, de fato, poderiam reduzir muitos problemas que acontecem, problemas simples até. Mas a falta de profissionais justamente faz com que as empresas não implementem, às vezes, softwares que elas já compraram. Né, que tem os controles, que tem as características necessárias para, pelo menos, colocar uma segurança básica. Então, por isso que eu comentei, eu acredito muito na necessidade também da formação e também de buscar... Eu às vezes fico um pouco, digamos assim, até revoltado, vou colocar essa palavra, né? Porque eu vejo, assim, às vezes algumas empresas abrindo o RFP para fazer aquisição de determinadas soluções, a gente vai ver... elas já têm essa solução dentro de casa e não sabem como implementar. Então, e isso acontece muito. Tudo bem que, né, depende do tamanho da empresa, mas muitas empresas já têm soluções de segurança que conseguiria melhorar a proteção de dados, enfim, implementar os controles necessários para evitar falhas de segurança e não conseguem implementar por falta de conhecimento. Então, acho que esse é um desafio importante também de ser comentado. Guilherme? Não, pode. Assim, a dificuldade de operar o software em si, ela existe faz muito tempo, né? Sim. Assim, até a Oracle, SAP, tem uma série de cursos só para ensinar como operar determinado software. A Microsoft tem já, enfim, até a FAQ de vários deles, assim, é um negócio monstruoso, né? E talvez se você estudasse aquilo ali, você já estava operando. Próprio Google, né? A gente fala de marketing digital, utilização de tráfego pago. Às vezes as pessoas vão buscar um curso ali ou aqui, mas se o cara lesse só o que o Google te oferece vou te ensinar como você ser gestor de tráfego. Ali está o curso inteiro, né? Mas vamos entrar no aspecto aí do machine learning e da inteligência artificial. Mas primeiro de tudo, a gente vai ter que definir o que é uma coisa, o que é outra. Vou partir do Guilherme. Guilherme, o que é machine learning e inteligência artificial? Vou traduzir aqui, aprendizado de máquina. E já emendar, assim, como que isso pode ser utilizado em cibersegurança? Bom, na teoria, inteligência artificial é qualquer tipo de decisão que a máquina pode tomar. Então, um se for vermelho vai para a esquerda, isso teoricamente já é uma inteligência artificial, então ela é uma coisa mais ampla. O machine learning já é uma derivada dessa disciplina que fala justamente em aprendizado de máquina. Então ela vai com o tempo, com um subset de dados, aprendendo um certo comportamento, aprendendo a tomar um certo tipo de decisão, fazer um certo tipo de classificação, e reforçando esse aprendizado com o tempo e vai ganhando maturidade nesse processo. Eu acho que assim tem uma série de aplicações. Aliás, cibersegurança é uma das disciplinas que estão na vanguarda
da machine learning, da aprendizagem de máquina. Então, desde antigamente era usado muito motor de regra para dar um score, motor de regra para classificar um tipo de compra, um tipo de cliente, e aos poucos esses motores de regras eles estão caindo cada vez mais em desuso, né, para uma coisa muito estática para ter uma coisa mais dinâmica, e é aí que entra o aprendizado de máquina, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Não vou entrar na experiência do Marcelo aqui, mas vou tentar conectar. Você está comprando alguma coisa no meu e-commerce e eu sei que o seu CEP é de uma região ali meio suspeita. Um motor de regras, ele vai lá e bloqueia essa faixa de CEP inteira, né? Um aprendizado de máquina, ele vai tentar entender o seu comportamento para ver se aquela faixa de CEP, junto com algumas outras características, faz sentido eu bloquear uma compra ou não. Eu estou muito mais olhando o comportamento do que um subset de regras estáticos e duros, entendeu? Então, ele é muito mais democrático, inclusive para viés, né? Apesar de machine learning ter muito viés, o motor de regra é muito mais enviesado. Então, ele veio aqui para mudar um pouco o tipo de análise, de ser uma coisa mais estática para uma coisa mais comportamental. Aliás, você falou de viés, muita gente fala de preconceito já de máquina e tal, que inevitavelmente também precisa ter um humano ali para meio que dar aquela avaliada, porque pode ter um aprendizado de máquina que chegue no limite a também ser enviesado, né, para uma determinada vertente. Mas, sem sombra de dúvidas, é muito melhor que a regra. A regra, ela é burra. Na verdade, até tem um livro aí do fundador do Netflix que parte dessa premissa. Até o título do livro é Não Ter Regra. A regra não tem regra, né? A regra não tem regra. Então, mas o comportamento, ele é mais difícil de ser implementado, leva mais tempo para ganhar maturidade, mas ele é mais assertivo, né? Entrou alguém na minha rede, tentou ganhar acesso, escalar acesso e roubar um dado. Esse comportamento eu consigo mapear e treinar minha máquina para entender isso aí, né? Então acho que tem muita variedade de frentes que a aprendizado de máquina pode cobrir. Eu queria até aproveitar que o Guilherme deu uma deixa aqui para mim, mas citando a parte do e-commerce, mas acho que é bem legal dois comentários, né? A gente fala de cibersegurança. Cibersegurança tem muitas práticas, né? Então é um assunto muito amplo, que pode ir desde análise de risco de prevenção à fraude, proteção de dados, que a gente estava comentando, convergência que você tem, processos de controle de endpoint, antivírus, enfim, tem muita, DevSecOps, tem muita coisa. Então, quando a gente fala especificamente de inteligência artificial e machine learning, é legal, né, de aprendizado de máquina, aqui tem dois pontos super legais para falar, né? Acho que posso citar exemplo prático para ajudar o pessoal a entender o que é inteligência artificial. Por exemplo, na ClearSale, a gente vive isso todo dia e a gente construiu isso. Então, a empresa de 20 anos tem um data lake gigante, então a gente atua no e-commerce, segmento financeiro, venda direta, telecom. Então, a gente tem esses dados todos dos clientes que nos contratam para fazer várias análises de risco em contextos diferentes. Eu vou guardando esses dados. Então, olha como o dado está ligado com isso. Eu tenho esses dados armazenados. E aí eu preciso analisar aquele contexto. Então, como que eu aplico inteligência artificial? Inteligência artificial é um algoritmo, um programa que está escrito onde você tem uma regra. Essa regra ela é construída para aquele contexto. Não, às vezes não é tão simples, né? Só como para simplificar, né? Como o Guilherme explicou, para poder aterrizar, se é uma coisa, tome essa decisão, é um algoritmo mais complexo que ele vai analisar aquele contexto. Então ele tem um algoritmo que pega um conjunto de dados que você está capturando, como por exemplo uma transação de pagamento com cartão de crédito no e-commerce. Pega esses dados e correlaciona esses dados com aquele data lake que eu comentei, com aquela base de dados, naquele contexto. A pessoa está comprando naquela geografia, naquele local, usando tal tipo de cartão, com tal histórico, eu comparo com outro histórico dele. Aí eu estou usando inteligência artificial, eu estou usando um algoritmo que tem a capacidade de processar essa quantidade de dados, é muita informação, em pouco tempo, para tomar uma decisão muito rápida, para responder isso para o e-commerce, aquela pessoa que está comprando lá na ponta, que ele não está vendo, ele está no ambiente digital, é ela mesmo? E eu consigo responder em 300, 500 milissegundos para ele, é ele mesmo ou não.
Você só consegue fazer isso porque você tem um algoritmo capaz de juntar esses dados, capturar essas informações, correlacionar, processar isso muito rápido para poder devolver. Então, isso é inteligência artificial. O que é machine learning nesse contexto? Eu posso acertar e posso errar. Se toda análise ela é uma análise probabilística. Então você vai pegar esse contexto, analisar, o algoritmo vai avaliar a probabilidade. Você pode acertar ou errar. Óbvio, você tenta acertar o máximo possível, na Clearseio a gente acerta o máximo possível, mas sempre existe um nível de erro. Quando acontece o nível de erro, você ensina o algoritmo que ele errou. Na Clearseio eu posso fazer isso de forma automatizada, então eu identifico que houve um chargeback, por exemplo, ligado àquela compra, então era uma fraude e foi aprovado. Eu posso automaticamente, mas eu também posso fazer de forma manual. Que eu brinco, na Clearseio a gente não tem só analistas que fazem, eles são treinadores de algoritmos. E é verdade. Uma das formas de você ensinar algoritmo, quando a gente fala de machine learning, a gente acha que é só um processo automatizado, que ninguém coloca a mão e que a máquina sozinha, a gente não chegou nesse nível ainda, que a máquina sozinha corrige tudo. Então você pode treinar, você identificou, houve um erro, a partir dessa análise você seta isso e alguém vai lá e reprograma aquele algoritmo. E ao fazer esse ajuste, ele aprende com esse contexto. São situações similares, que são bem parecidas com aquela, não necessariamente a mesma situação, passam a fazer parte do algoritmo e aí ele passa a acertar nessas outras situações. Então acho que é bom, às vezes a gente fala machine learning, eu vejo muitas vezes a gente conversa com as pessoas não, putz, então é um programa, sozinho ele aprende, ele fica rodando sozinho e ele aprende. A gente não chegou nesse nível, não temos, né? Teve o caso aí do engenheiro do Google que falou que teve um algoritmo que tinha, né, uma inteligência artificial com consciência. Eu não acredito que ele provavelmente fazia algumas análises e fez algumas extrapolações, mas a gente não chegou nesse nível ainda. E a maior parte de machine learning hoje é alguém, né, um programador, alguém ensinando e corrigindo o algoritmo. Depois que ele corrige, pequenos detalhes de diferença ele consegue assumir. Aí ele vai fazendo machine learning de verdade, sozinho. Mas não são casos extremos. Aquilo que fugiu da regra, alguém precisa ensinar. Então, tem um machine learning automatizado e tem outro que é alguém ensinando a máquina, ensinando o algoritmo a ajustar. E é bom fazer essas distinções, né? Porque a gente acha, a gente fala de machine learning, não, putz, agora é tudo totalmente automatizado. Não é assim, não sei se alguém discorda, mas... Não, mas é isso mesmo. Eu acho que os termos utilizados, até, de novo, assim, pegando é a mesma área, mas também não é. Você cria todo um vocabulário que ele ajuda você a popularizar e ajuda também do ponto de vista de mercado a vender muita coisa, só que no segundo momento atrapalha. Então, exemplo, a gente criou todo um vocabulário dentro do ecossistema de startup para valorizar isso. Então, startup, MVP, bootstrap, até a utilização dos termos em inglês. Então, você forma uma cultura diferente ali, colorida, tal. Isso tudo ajudou a valorizar esse mercado, né? Essas novas tecnologias, algumas delas, eu incluo a inteligência artificial, o nome inteligência ele prejudica. Porque, assim, inteligência em si é outra coisa, né? Assim, a psicologia até e a medicina avançou tanto que hoje você entende inteligência do ponto de vista muito abrangente, né? Com artes, comunicação, conhecimento matemático, linguístico, cognitivo, de consciência, assim, é uma coisa muito mais abrangente, né? Quando se fala inteligência artificial, de fato esse termo inteligência ele é complicado, né? Ele prejudica. E aprendizado de máquina também não dá tanto nuance exato, né? Só que você cria toda uma atmosfera ali, onde você chega numa reunião, fala, eu tenho inteligência artificial. Se o cara não sabe, lá do outro lado da mesa, o cara, meu Deus, incrível, hein? Né? Quando não, você fala que tem um aplicativo, cara, você tem um aplicativo mesmo? É incrível. A minha esposa é médica, quando tem uma empresa, por exemplo, de gestão hospitalar, que fala que tem um aplicativo, já abre a porta, estende o tapete vermelho como se fosse algo de outro mundo, ter um aplicativo, entendeu? Veja, para a maioria das pessoas por isso que acaba tendo isso, né? Então é muito bom essas
essas descrições que você trouxe aí para tentar separar uma coisa da outra e deixar a gente começar a descer um pouco a camada para, né, explicar o que é, né? Bom, e então o que a gente está entendendo aqui é que realmente a gente consegue criar parâmetros e caminhos para criar um ambiente mais automatizado, para a gente não ter que fazer isso artesanalmente, digamos assim. Ou seja, para cada caso criar uma barreira ou analisar, etc e tal. Porque, obviamente, a gente está no mundo de escala, ou seja, muitos consumidores, pessoas transacionando toda hora nesse ambiente digital. Tá bom, mas como é que a gente consegue, de fato, viabilizar isso nesse ambiente desafiador que a gente contou aí, que é poucos prestadores de serviço, poucos profissionais? Que dica que vocês dariam para uma empresa que quer dar os primeiros passos nisso, nesse ambiente assim totalmente, digamos assim, pouco pavimentado, principalmente no Brasil, assim? Qual que seria, por exemplo, uma dica número 1, se é uma empresa pequena, você tem um negócio ali digital, tem os dados ali, e fala assim, putz, e agora? Por onde que eu começo? Eu sei que a pergunta assim, não é abrangente e ninguém provavelmente vai ter uma resposta arrebatadora, mas queria ver a visão de vocês, porque tem muita gente que está nos assistindo aqui que pode ser inclusive de uma empresa muito grande que não tem a mínima ideia por onde começar. E ele está lá, tomador de decisão. E aí eu queria começar contigo aí para ver assim, que dica que você daria para começar a construir um ambiente de segurança da informação? Bom, como tu mesmo falou, é uma pergunta tricky, né? Eu acredito, dependendo muito do tamanho da empresa, vamos pegar um cenário muito pequeno, por exemplo, uma startup que tem 4 pessoas. Os fundadores eles vão precisar se inteirar um pouco desse assunto, né? Para saber pelo menos o mínimo necessário para já criar pelo menos uma base, né? Um conhecimento mínimo de como implementar alguns controles de segurança. E o que é importante, ou seja, o que ele tem que proteger, o que ele tem que evitar que vai acontecer de ruim dentro, né, da aplicação que ele está iniciando, porque a gente até estava discutindo agora há pouco, né, sobre como em alguns cenários um ataque de segurança pode acabar com um negócio. Uhum. Então, nesse cenário não tem outra opção. Eu acho que os próprios fundadores vão ter que conhecer um pouco de como, não vou dizer implementar a tecnologia, né, não precisa chegar nesse nível, mas pelo menos entender o assunto e saber onde que estão os riscos. E aí, dependendo do tamanho da empresa, eu acredito que todas as empresas que trabalham, que já cresceram de alguma maneira, elas continuam, já investiram em algum grau, né, em termos de segurança. Porque hoje no ambiente digital, eu até brinco que a gente está numa rua extremamente violenta, né? Se tu deixar o teu portão aberto, eles vão invadir. Isso é fato. A gente está na internet, a gente sabe que existe, né, enfim, várias nuances na internet que não adianta. Se a gente deixa uma porta aberta, vai ser invadida, e isso é automático, né? Inclusive porque justamente atores mal intencionados utilizam machine learning, inteligência artificial, para descobrir onde tem vulnerabilidades. Então, a necessidade de fazer esse investimento à medida que as empresas vão crescendo e que vão se digitalizando, e pensando em empresas mais tradicionais que estão entrando no mercado digital, ou que já estão no mercado digital e que precisam evoluir, elas precisam trazer especialistas de segurança, precisam ter realmente uma área estratégica pensando nisso. Não por acaso, governança de tecnologia da informação, embaixo tem várias sub-áreas, uma delas é a governança da informação. Né? Então, tu tem que fazer parte do teu processo de governança. E aí, essas especificações e mapeamentos são coisas que vão ajudar. Né? Mas, pensando na startup, eu, né, acredito muito que eles vão, né, os próprios fundadores, as pessoas que estão ali no início, elas vão precisar estudar um pouquinho sobre o assunto. Acho que esse seria o primeiro passo. E aí, Marcelo, mapear, foi falado aqui, você tem que entender todos os seus riscos, tá? Você está começando agora, a empresa está começando agora, sabe que tem inteligência artificial, machine learning a todo momento lá tentando te invadir, a sua própria empresa usa inteligência artificial, machine learning para construir o produto, tá, mas eu sei onde estão meus riscos. E aí, qual o próximo passo? Acho que o primeiro ponto é esse, consciência. Então, acho que consciência é essa?
é a consciência de qualquer empresário, né? Qualquer empreendedor, quer seja uma empresa pequena ou maior, de que o risco digital ele é muito maior, inclusive, do que o risco que a gente olha do presencial. É muito mais fácil você ser invadido. Ah, que bom, você tá me tranquilizando. Tá super... Mas eu acho que essa é a consciência. Mas é verdade. Que o risco digital é maior. É mais fácil alguém invadir um ambiente, um sistema seu, do que entrar no seu escritório, ou se você tem uma indústria, ele entrar na sua indústria. Então, a partir dessa consciência, isso significa que você tem que entrar na estratégia da empresa. Então, se entrou na estratégia da empresa, a primeira coisa que você tem que olhar é quais são os meus principais ativos. Né? Que ativos são esses? Eu tenho uma base de dados onde estão os dados do meu cliente, eu tenho um sistema, que é o sistema, é o meu aplicativo, é a minha página web, é a minha plataforma onde as pessoas conectam. São os sistemas internos que eu controlo os dados dos meus funcionários, os dados dos meus clientes, que eu troco informações. Então, ok. Então, o que eu preciso implementar? Coisas muito básicas. A gente vai falar assim, coisas básicas, mas às vezes as empresas não têm esse nível de consciência dependendo. Putz, antivírus. Antivírus. Você tem que ter antivírus. Regras mais firmes de usuário, senha, conscientização dos seus funcionários de que eles precisam ter processos. E aí aí você vai aumentando o nível. Vai depender do nível de maturidade, mas você vai aumentando. Então, sistemas de controles melhores para proteger os seus dados, o seu banco de dados, onde estão as suas informações, de preferência usando plataformas, às vezes não estão em nuvem, por exemplo. Olhar se você tem plataformas e sistemas, se eles não nasceram com esta mentalidade, se desde o início você não desenvolveu aquele sistema pensando em segurança, muito provavelmente tem alguma brecha de segurança. Então, contrate, se você não tem dentro de casa, contrate empresas que te ajudem a avaliar esses sistemas, para identificar onde você tem essas brechas de segurança e rapidamente implemente as correções. Então, é difícil essa pergunta porque são muitas camadas, mas o importante é a empresa olhar o nível de maturidade dela. E isso serve para qualquer empresa, vai depender em que ponto ele está. Se são ali 4 pessoas que se juntaram, começaram a construir, se vocês tem 2 semanas, já volta rapidamente, já pensa segurança, porque ainda dá tempo de você ajustar o seu MVP, o seu aplicativo. Se já passou 1 ano, ainda dá tempo de você voltar e atualizar. Se você é uma empresa maior, provavelmente você já tem alguns protocolos de segurança. Identifica se isso está na estratégia, está ligado à estratégia. Você tem bem desenhado quais são os seus principais ativos. E aí, para mim, o principal ativo de qualquer empresa é o seu cliente final. Então, olhe tudo que é relacionado ao seu cliente final. O portal, o aplicativo que comunica, onde você guarda os dados, como seus funcionários manipulam os dados do seu cliente. Como o Felipe comentou, é importante ficar controlando, né? Como ele está usando, se está usando dado, como esse dado está sendo utilizado. Vai identificando o seu ativo e aí vai identificando se você tem um processo de segurança. Às vezes eu falo que é mais genérico, é você olhar e pensar na segurança. Se você olha, pensa na segurança, você pode não saber tecnicamente como implementar. Aí ou você vai ter um funcionário dentro de casa que te ajuda com isso, ou se você não tiver naquele momento, você vai ter que usar algum terceiro para te ajudar a implementar. Eu acho que é importantíssimo, quem não está olhando, terminando aqui de ver isso, já vira e presta atenção, porque a gente falou aqui, acho que essa é uma máxima que todo mundo comenta, hoje em dia não é se você vai ser atacado. É quando você vai ser atacado digitalmente. Ponto. Então, se prepare para isso. Disse aí o Marcelo, que é parente do Datena, né? Mas eu não apresentador de Cidade Alerta, mas eu tô brincando. Mas eu tenho um programa na Band News FM, passa todo domingo, meio-dia. A gente até brinca que boa parte do programa do Datena, no futuro, pelo filho dele, muito provavelmente, vai ser apresentado com crimes cibernéticos que tem algum impacto na vida das pessoas, tal. É realmente um ambiente bastante desafiador. E aí, Felipe, a mesma colocação, assim. Já foi falado aqui mapeamento, buscar auxílio de prestadores de serviço. Você tem outra dica, outro caminho? Quando você vai procurar, você falou do antivírus, por exemplo, vai chegar um vendedor lá na sua porta e vai dizer, cara, eu tenho um antivírus
com inteligência artificial hoje. Hoje vende. Verdade, E na verdade. verdade eles têm já, né? Não, assim, isso, é isso. são poucas soluções para segurança da informação que inteligência artificial e machine learning fazem sentido. O antivírus é a melhor delas. Porque lá no início do antivírus, por exemplo, você tinha um arquivo com um hash gigante e era uma assinatura que tinha uns 100, 200 mega. Aí as empresas viram que isso estava dando problema, cortaram pela metade, mandaram metade para a nuvem. Então você clicava no negócio, ficou grande também a quantidade de arquivo. E veio o machine learning, que hoje não chamam mais de antivírus, chamam agora de EDR, né? Que ele entende EDR. Ele entende o comportamento da máquina, ele é um cálculo, porque assim, a inteligência do machine learning, você ensina, você instrui ela, fala assim, ó, isso aqui é laranja, isso aqui é banana, isso aqui é maçã. Ou você joga um monte de fruta lá dentro e ela vai fazer um monte de misturada e você vai falar assim depois, ó, você fez um suco de laranja, beleza, você só vai usar laranja para aquilo. Isso, são dessas duas formas, como ele falou. Então, para segurança da informação hoje, cara, EDR, antivírus, sair do tradicional, faz total sentido. As empresas, quem não pensa em segurança da informação, ou está olhando agora para começar, não adianta sair comprando. Assim, cara, não, tem inteligência artificial, todo mundo está falando, cara, vou botar tal. Pesquisa bastante, compra as coisas certas. Para não acontecer aquilo que você comentou lá no início, que as pessoas compram e não configuram, não sabem utilizar. Isso é o que mais acontece no ambiente de segurança que não está aliada, por exemplo, com um time de infraestrutura. É o que mais acontece. E aonde tem um incidente, entendeu? Ou com o seu próprio time, campanha de conscientização, que não adianta você gastar ferramenta que fica monitorando o seu ambiente de rede lá, vendo tráfego, tudo bonitinho, se você está com vírus ou não, e o amiguinho do financeiro recebeu um e-mail, ó, tem um Pix na sua conta e clica aí. O cara clica e já era, meu. Já era. Não adianta você morar num condomínio de luxo e abrir a porta pra qualquer um. O cara, ó, tem a pizza subindo aí, eu não pedi pizza. Mas manda subir aí. Ninguém faz isso. Então assim, conscientização é a melhor coisa que tem pra segurança. Começa no simples, já desde cara entrou um funcionário novo, já tem a política. Cara, conscientização é a melhor forma de mitigar risco. E assim, o do ataque, por exemplo, cara, hoje, qualquer um entrar hoje no firewall de borda, é o tempo todo ataque. Toda hora chegam, toda hora. Se der mole, é instantâneo. Subiu uma aplicação comunicando com outra coisa, com um FTP, que espero que ninguém use mais. Cara, já vazou, já perdeu. Eu gosto bastante das suas falas, que é como bom carioca, muito objetivo, reto e prático. É isso aí, meu irmão. Mas é isso mesmo. Gostei desse exemplo da pizza, que foi ótimo. Boas dicas. Guilherme, faz um fechamento aí, que infelizmente nosso tempo acabou, mas consolidando Eles aí. cobriram 100%, né? Então ficou ruim pra mim. Mas se eu pudesse falar, primeiro não inventa a roda, né? Chama um parceiro, né? Se você está começando, faz um assessment, cria um plano de ataque. Simples. E eu acho que, principalmente para quem está começando, ou para empresas muito tradicionais, vá para serviços cloud, serviços gerenciados, porque esses parceiros já implementaram as boas práticas de segurança da informação. Então, quanto mais próximo você tiver deles, mais terceirizados, serviços gerenciados, software gerenciados, produtos gerenciados, cloud, quanto mais você puder delegar essa parte de segurança para players mais maduros, melhor. Boa. Mas eu acho que é importante, só para fazer um ponto também, não esqueça de olhar o mapa de responsabilidades, né? Porque mesmo quando o produto é gerenciado, você também tem responsabilidades, né? Então sempre... Olha lá, o fornecedor já... Falou já o cara o fornecedor que ficou já falou, com medo, já que você... Não fiquei com medo, não. Eu, na verdade, sempre acho importante a gente reforçar esses pontos, porque a cloud, ela tem responsabilidades, né? Os fornecedores de cloud têm responsabilidades compartilhadas com quem está utilizando a cloud. Então, não adianta a gente achar que vai colocar uma solução na nuvem, a solução é mágica e agora está tudo seguro, né? Essa é uma... Não, porque, vocês são um dos principais atores, Microsoft. Quem não conhece a Microsoft, né, cara? Eles inauguraram grandes mercados, vocês estão despontando aí. E eu acho que fecha com tudo que foi dito aqui, né? Assim, a gente precisa ter profissionais capacitados para utilização das tecnologias disponíveis para cibersegurança. Então,
assim, inevitavelmente o profissional não dá para delegar 100% da história, vai ter que se instruir, vai ter que se capacitar, vai ter que entender como opera aquele software, vai ter que fazer o mapeamento, saber onde estão os riscos, vai ter que ter gente realmente dentro das empresas para conseguir operar. E não é só um departamento, é a empresa inteira, todos os funcionários precisam cooperar, porque se um deles só não cooperar, pode acontecer o que o Felipe disse, o cara lá recebeu um e-mail falando que ganhou um dinheiro, ele clica e, cara, acabou. Bom, nosso tempo se esgotou, infelizmente. Eu vou chamar vocês para outras ocasiões, com certeza absoluta, porque, assim, foi um papo incrível aí. Eu espero que todo mundo que tenha nos ouvido, assistido, tenha gostado. E com certeza, assim, cibersegurança é um terreno que dá para se construir bastante em cima. É oportunidade para muitas pessoas, muitos negócios, muitos profissionais. Até do ponto de vista educacional, que com certeza vocês estão liderando todo esse processo no Brasil. Então é um privilégio recebê-los aqui. E vocês que nos acompanharam até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, porque como eles falaram que dado é importante, o comentário é um dado importante para nós. A gente lê, escuta para aprimorar, para desenvolver melhor aqui o nosso conteúdo. O meu até logo. E conte sempre com a gente. Valeu!